Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula, discutiremos a respeito da transmissão do movimento circular e uniforme. Essa é a nossa aula número 2 sobre o movimento circular uniforme e a nossa aula número 7 do nosso curso de cinemática. Com isso, nós concluímos o tópico de cinemática e deixamos disponível para você. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, veja os nossos vídeos anteriores, ativa também o sininho de notificação, assim você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Não deixa de compartilhar aqui com o seu like, isso nos motiva a produzirmos cada vez mais vídeos para esse canal. Então vamos à aula de hoje, pessoal. A transmissão de movimento, ela pode ocorrer sob 3 modos. Vejamos o primeiro, a transmissão de movimento pelo mesmo eixo, onde eu consigo agregar sobre esse eixo um ou mais polias, de forma que eles fiquem acoplados no eixo, e ao pôr para rotacionar o eixo, tudo que está sobre ele, além de girar no mesmo sentido de rotação do eixo, também apresentará entre os próprios discos as mesmas velocidades de rotação, vão apresentar o mesmo número de rotações que o próprio eixo também desenvolver e também apresentarão frequências e períodos idênticos. Pessoal, é por isso que em uma bicicleta, a roda que está acoplado no eixo que contém a catraca, que quando você transmite o movimento por meio de uma corrente, você evidencia que o número de rotações efetuado pela catraca é o mesmo número de rotações da roda, porque eles estão acoplados sobre o mesmo eixo. Com isso, a gente pode então dizer que além deles terem a mesma velocidade angular, qualquer ponto ao longo do eixo apresentará a mesma velocidade angular, apresentarão também a mesma frequência e o mesmo período. E eu também quero deixar claro uma novidade. Eles terão o mesmo número de voltas. Então é importante a gente destacar, porque quando eu transmito o movimento pelo mesmo eixo, eles terão o mesmo número de voltas. Porém, se eu transmito o movimento por meio de engrenagens ou também correr, eu não terei o mesmo número de voltas. Isso vai depender exatamente do próprio raio dessa polia. Vejamos o segundo caso, onde nós teremos transmissão de movimento por meio de correias, que é o caso da corrente que transfere movimento de uma coroa para uma catraca. Então, observa que na transmissão de movimento por correias, nós iremos notar que o sentido de rotação da primeira polia vai ser o mesmo sentido de rotação da segunda. Isso acaba sendo coincidente com a transmissão de movimento pelo mesmo eixo, mas não é a mesma coisa. Aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho uma correia transportando, então, esse movimento. Uma observação importante é que eles terão o mesmo sentido de rotação, mas as características como velocidade angular, frequência e período vai depender do próprio raio dessas polias. Outra transmissão de movimento que a gente vai poder evidenciar são as transmissões de movimento que acontecem por meio das engrenagens. Nas engrenagens, nós iremos perceber que a transmissão de movimento ela vai ocorrer, mas o sentido de rotação entre elas serão opostos. Observa aqui, ó, enquanto se, por exemplo, a engrenagem A gira no sentido horário, já a engrenagem B já vai estar girando no sentido anti-horário. Então é importante que a gente consiga diferenciar os tipos de rotação, que inclusive é muito fácil de ser observado nas engrenagens de um relógio. Para quem já abriu um relógio, consegue perceber esse tipo de engrenagem no seu interior. Bem, entre a transmissão de movimento por correia e engrenagem, ambas apresentarão a mesma velocidade periférica ou a mesma velocidade tangencial.
Digamos que aqui eu tenha a polia A e a polia B. E para ficar claro, a engrenagem A e a engrenagem B, o que eles têm em comum? Na transmissão de movimento por correia A e B, terão a mesma velocidade tangencial, que é a velocidade periférica. Enquanto que nas engrenagens, na transmissão de movimento por engrenagem, isso também vai acontecer. A transmissão de movimento acontece, mas as velocidades periféricas serão exatamente as mesmas. Como consequência, essa velocidade sendo igual, nós podemos então encontrar a seguinte relação. Como a velocidade é a velocidade, ou melhor, como a velocidade tangencial é a angular vezes o raio, eu vou então igualar a velocidade angular da polia A vezes o raio A é igual à velocidade angular da polia B vezes o raio B. Da mesma forma, eu posso encontrar frequência A vezes o raio A é igual a frequência B vezes o raio B. Se porventura a expressão for dada em forma de período, a gente vai notar que o raio A pelo período A é igual ao raio B sobre o período B. E, como eu falei há pouco, dependendo do raio dessas polias, eles não terão, obviamente, o mesmo número de rotação. Imagina aqui o A, quando o A der uma volta completa, é provável que o B ter, nesse caso, efetuado várias voltas. Para isso, a gente pode relacionar por meio dessa expressão. O número de voltas realizado pelo A, vezes o raio A, é igual ao número de voltas dada pela polia B, vezes o seu respectivo raio. Vejamos agora algumas aplicações envolvendo esses tipos de transmissão de movimento. O primeiro exercício diz o seguinte: na figura estão representadas duas polias, como está sendo colocado aí, A e B, com raios RA, podemos perceber que é menor do que o raio B, mas eles estão acoplados no mesmo eixo. Podemos afirmar que, ou é correto afirmar que, conforme diz a questão, letra A, as velocidades angulares dos pontos periféricos da polia A são iguais aos dos pontos periféricos da polia B? Pessoal, acabamos de ver esse tipo de característica. Vimos há pouco que se esse eixo rotacionar com as polias acopladas, a velocidade angular do eixo equivale à própria velocidade angular do A, do B e do próprio eixo. Então, a letra A já seria direto a nossa alternativa correta. Vejamos as outras, porque estaria errado. B, a velocidade angular dos pontos periféricos da polia A são maiores do que os periféricos de B? Não, como a gente viu pela característica da transmissão de movimento pelo mesmo eixo, serão exatamente as mesmas. C, então aqui maiores estaria errado, tá bom? Tá bem aqui maiores. C, as velocidades lineares dos pontos periféricos da polia A são iguais? Não. Velocidade linear depende do raio. Quanto maior o raio, maior é a velocidade periférica, tá bom? Então tá fora quando ele diz que eles são iguais. E a letra D, as velocidades lineares dos pontos periféricos da polia A são maiores do que os pontos periféricos. Então, como ele diz aqui, que no A, que tem menor raio do que o B, deveria ser o contrário. A velocidade do A teria que ser menor do que a velocidade periférica para o B. Por isso que ficamos apenas com a letra A logo de cara no exercício número 1. Vejamos o próximo exercício. Exercício número 2 diz o seguinte: um dispositivo rudimentar utilizado no interior do estado do Pará para ralar mandioca na fabricação da farinha consiste de uma associação de polias com diâmetros diferentes, como mostra a figura que não está abaixo, está ao lado. Fiz questão de colocar aqui ao lado. Então, a gente tem aqui um motor que transfere movimento para essa polia maior, tá? E a correia, ela passa exatamente sobre a própria polia que estaria instalada no motor em B, conforme está sendo mostrado.
Os valores dos diâmetros das rodas mostrados na figura são DA, diâmetro do A, vale 1 metro, diâmetro do B, 10 centímetros, diâmetro do C, 25 centímetros. Pessoal, é importante a gente logo normalizar. Então, em vez de colocar 1 metro, ou a gente coloca tudo para metro, ou a gente coloca tudo para centímetro, tá bom? Nessa situação, enquanto a roda A executa uma volta completa, as voltas executadas pelas rodas B e C são respectivamente iguais a quanto? Uma coisa a gente já pode logo destacar nessa questão. O número de voltas que B vai fazer é igual ao número de voltas que C vai fazer, pois eles fazem parte do mesmo eixo. Eles estão sobre o mesmo eixo aqui, ó, B e C. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que o número de volta de A vezes o raio A é igual ao número de voltas de B vezes o raio B. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Então, como eu não quero aqui fazer nenhuma conversão, a gente poderia colocar então assim, ó, o número de volta de A vezes o diâmetro de A sobre 2 é igual ao número de volta de B vezes o raio de B sobre 2. Aí esse 2 já vai embora daqui, ó. Daí a gente pode então ter que o número de voltas de A é uma volta, o diâmetro do A, como a gente falou, é quanto? 1 metro, mas 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, então eu vou colocar 100 centímetros, é igual ao número de voltas de B, tá? Opa, aqui é diâmetro, tá, gente? Diâmetro, vezes o diâmetro de B, que foi colocado como sendo 10 centímetros. Então, 1 vezes 100 daria 100, passa o 10 dividido, então a gente vai poder concluir que o número de voltas de B será igual a 100 dividido por 10, concluindo um valor igual a 10 voltas. Como o número de voltas de B é igual ao de C, a alternativa correta seria a letra C de casa. Então, uma questão simples, mas que é importante ter a fundamentação teórica, senão a gente não consegue resolver esse exercício. Pela fundamentação teórica, sabendo que o número de voltas, quando eles estão sobre o mesmo eixo, será exatamente o mesmo, a gente já poderia logo eliminar a letra B, a letra D e a letra E, ficando apenas com a letra A e B, tá vendo? Só pela fundamentação teórica, eu já consigo eliminar 3 alternativas. Então, é importante saber aí as características, para a transmissão de movimento. Vejamos o nosso último exercício de hoje, pessoal. No sistema de transmissão esquematizado abaixo, a polia A gira com uma frequência de 600 RPM. Então, eu tenho 600 RPM. Se eu quiser transformar para Hertz, lembrando, RPM para Hertz, daqui para cá, a gente divide por 60 e de Hertz para RPM, a gente multiplica por 60. Então, vamos logo transferir esse cara para Hertz. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a letra B, a letra A, pede frequências angulares das polias, nem precisaria transformar, tá? Mas como eu quero obter a velocidade tangencial e está em metros por segundo, que faz parte do sistema internacional, então a gente vai preferir aqui logo transformar, tá bom? Então, 600 dividido por 60, a gente vai ter, então, que é a mesma coisa que 60, se a gente dividir aqui, 60 dividido por 6, e isso daria o equivalente a 10 Hz. Bem, colocando ainda aqui, as polias B, C giram solidárias, como está sendo mostrado aqui, estão no mesmo eixo, de forma que o raio do A vale 0,10, é a mesma coisa que 0,1, o raio do B vale 0,50, que é 0,5 metros, raio do C
0,20, que é a mesma coisa que 0,2, e o raio da polia D, que é 0,40, que é a mesma coisa que 0,4. Bem, pessoal, com base nisso, a letra A pede para que você calcule a frequência angular. Frequência angular é o ômega. Então, ele quer saber quanto vale o ômega das polias B, C e D. Então, vamos lá, pessoal. Como nós temos uma transmissão entre A e B, a transmissão é feita por correia. Sendo por correia, vale a relação. Velocidade angular do A vezes o raio A é igual a velocidade angular do B vezes o raio B. A velocidade angular do A pode ser calculada. Vamos calcular a parte aqui, ó. A velocidade angular do A é 2π vezes a frequência do A. Então, a velocidade angular do A vai ficar igual a 2π, como a frequência vale 10, logo a velocidade angular vai ser igual a 20π radianos por segundo. Pronto. Encontrei a velocidade angular do A, já tenho que esse valor vale 20π, vezes o raio A, que é 0,1. Isso é igual à velocidade angular, que é a mesma coisa chamada de frequência angular, vezes o raio B, e o raio B vale 0,5. Gente, para poder então calcular essa velocidade angular de B, eu tenho 20 vezes 0,1. Isso aqui vai dar igual a 2π dividido por meio. 2 dividido por meio, pessoal, isso aqui vai dar 4. Então, o resultado que eu teria, 4π radianos por segundo, tá? Como primeiro item, ou seja, acabei de calcular a velocidade angular do B. Ó, entre B e C. Pessoal, como B e C estão no mesmo eixo, a gente pode então dizer que a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. Logo, a velocidade angular de C também será igual a 4π radianos por segundo. Aí sobra para a gente poder fazer entre C e D. Então, mais uma vez, eu terei uma transmissão de movimento utilizando a correia, de forma que a velocidade angular do C vezes o raio C é igual à velocidade angular de D vezes o raio D. A velocidade angular, como a gente acabou de calcular, valeria 4π. O raio de C, igual como está sendo mostrado, é 0,2. Coloco aqui 0,2. Velocidade angular de D, que é o que eu quero calcular, vezes o raio de D, que é 0,4. Tá bom? Com isso, 4 vezes o 0,2, eu teria 0,8π, que é igual a 0,4 ômega D. Então, a frequência angular, também chamada de velocidade angular, será igual a 0,8π dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 8 dividido por 4, pessoal, eliminando aí as vírgulas. Então, 8 por 4, eu terei um valor igual a 2π radianos por segundo. Então, aqui a gente conseguiu fazer na íntegra a letra A, um pouquinho de trabalho, porque a gente precisou primeiro calcular a velocidade angular do A, e depois a gente reproduziu isso para o B, C e o D. Então, são 3 coisas para serem realizadas apenas na letra A. E no item B, ele quer a velocidade tangencial de todos, A, B, C e D, que é a velocidade periférica. Vamos lá, pessoal, então. O que a gente já pode concluir aqui na letra B, de cá? Letra B, bem aqui, algumas características. Ó, a velocidade angular do A, ou melhor, linear, que é periférica de A, é igual a de B, porque a transmissão de movimento é feita por correia. E a velocidade periférica de C é igual à velocidade periférica de D, porque eu também tenho uma transmissão de movimento utilizando a correia. Então,
VA é igual a VB, e a velocidade tangencial ou periférica de C é igual a de D. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, são dois cálculos. Um para calcular a velocidade periférica do A e o outro para o C. E a gente reproduz isso para B e C. Vamos lá, então, pessoal. Então, a velocidade, né, letra B, para a velocidade de A vai ser igual à velocidade angular do A vezes o raio A. Então, a velocidade periférica de A é a velocidade angular. Voltamos aqui para ver, ó, velocidade angular de A, 20π. Então, vamos para lá, 20π. Eu tenho aqui o valor 20π vezes o raio A. Como foi dado, o raio A, 0,1 metro. Então, ele tem a maior frequência angular, porque ele é menor, né? Então, aqui vezes 0,1. Logo, a velocidade angular do A será igual a quanto? 20 vezes 0,1 daria 2. Então, aqui eu teria um valor igual a 2 metros por segundo, tá bom? Vem no vácuo B, sendo velocidade do A igual à velocidade do B, então a velocidade do B também será igual a 2π metros por segundo. Marcelo, e se eu fosse fazer a conta para o B, será que o valor seria a mesma coisa? Pessoal, com certeza sim. Vejamos aqui o exemplo, ó. Velocidade do B seria a velocidade angular do B vezes o raio B, só para comprovar que o valor vai ser a mesma coisa. Observe que a velocidade angular do B, como a gente viu aqui, deu 4π. E o raio de B é 0,5. Então, eu terei 4π vezes 0,5. Então, efetuando os cálculos aqui, teria 4 vezes o meio. O valor encontrado seria de 2π metros por segundo. Então, comprovando que esse valor dá o mesmo da própria característica. Então, para B, a gente fez aqui. Para C, a gente vai fazer agora. Velocidade linear de C é a velocidade angular do C vezes o raio C. Quanto deu a velocidade angular de C? Então, a velocidade angular de C deu bem aqui, ó, 4π também, que é o mesmo de B, né? Então, a velocidade angular deu 4π, e o raio de C, vamos voltar aqui, que eu não decorei, ó, 0,2 o raio de C. Então, 0,2. 4 vezes o 0,2, eu terei 0,8π metros por segundo. Como, né, a velocidade de C é igual à velocidade de D, o valor encontrado também será de 0,8π metros por segundo. Da mesma maneira, se você quiser provar isso, basta pegar a velocidade angular de D e multiplicar com o raio D. Então, a velocidade angular de D foi 2π, que a gente acabou de encontrar. Só estou voltando para a gente poder conferir o valor. E enquanto que o raio de D, ó, olha o raio de D, 0,4. Então, eu teria 2π vezes 0,4. Logo, a gente comprova e prova também que a velocidade periférica é 0,8π metros por segundo, igual como já foi caracterizado. Então, pessoal, a gente encerra mais uma aula, lembrando que a gente encerra por aqui o curso a respeito de cinemática, numa série de 7 aulas. Confira as aulas, caso você tenha perdido alguma delas. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.